Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que são 1.000 euros por megawatt-hora. Este foi o valor do preço da eletricidade, do contrato para 2023, atingido em França na semana passada. Isto é um novo recorde e representa são mais 10 vezes face a um ano. Na Alemanha, também no mesmo dia, na sexta-feira, o preço da eletricidade também atingiu novos recordes, também os contratos para 2023, apesar da menor disponibilidade das centrais nucleares em França estar a contribuir para este aumento. A França é tipicamente um grande exportador de eletricidade a nível europeu, mas o fecho da torneira do gás russo e as dúvidas que existem sobre o próximo inverno continuam também aqui a impactar os preços de eletricidade na Europa. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que nos reservas? Sim, para esta semana trago o José Neves, que é o CEO da Farfetch, que a semana passada anunciou que vai comprar metade de uma empresa, mais uma empresa de luxo, de retalho, e isto é extremamente importante. Para já eu acho que o José Neves tem feito uma gestão muito boa e aproveitado muito bem as capacidades que o mercado de capitais lhe está a permitir. Tem crescido muito à conta de aquisições. Aliás, é a única forma de crescer no ramo em que está inserido, e é algo que até o Pedro podia comentar, nomeadamente ao nível da capacidade que o mercado de capitais permite às empresas, que de outra forma não têm. Portanto, a Farfetch está a nível mundial, está no topo, neste momento está a lutar com o topo, e se não tivesse no Reino Unido com acesso a um mercado de capitais como tem, não teria sequer quase dos planos, não é? E o que é certo é que, por exemplo, esta aquisição, que custará cerca de 600 milhões em ações, portanto não é dinheiro trocado em ações, e representa cerca de 10% da capitalização da empresa. E o que é certo é que se a empresa tivesse que pagar em dinheiro, como uma empresa normal portuguesa teria que pagar porque pode não estar cotada, não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eles têm neste momento disponível são cerca de 700 milhões. Portanto, José Neves está claramente num caminho muito, muito interessante e saber aproveitar o mercado. Já agora só para, Marco, isso só é possível porque ele tomou uma decisão, ele e quem o assessora, tomou uma decisão estratégica que foi cotar-se em Nova Iorque, porque o mercado de capitais português é inexistente e todos sabemos Primeiro vai para Londres, depois vai para Nova Iorque. Exato. A questão é que nós não temos acesso a isso. As empresas não têm acesso a esse dinheiro. E não tendo acesso a esse dinheiro ficam arredadas de serem competitivas. Ponto final. Sim, sem dúvida. Esse é um dos pontos do sucesso da Farfetch e irá continuar a ser o acesso ao mercado de capitais e investidores, como os grandes bancos de investimento que acreditam no projeto e que aceitam e continuam a apoiar a empresa, e neste caso da venda da empresa da Richemont, o facto de ser ações significa que a própria Richemont também acredita que no futuro as ações podem valorizar, e isso também é positivo. Um conselho para empresas portuguesas que querem estar a nível internacional, têm também que apostar, ter aqui uma base de capital internacional e estar presente noutros mercados de capitais. Será esse o caminho a seguir, Pedro, para estas empresas? Sim, para as empresas de grande dimensão, não pode ser empresas de 20, 30 ou 50 milhões, tem que ser empresas que tenham capitalização superior a 1.000 milhões, e neste caso da Farfetch já teve até muito mais alta, já superou os 15 ou os 20 mil milhões, mas e neste momento até no último ano, todas as empresas tecnológicas e que se dedicam mais online e que ainda não têm resultados positivos têm sofrido substancialmente. Mas, mesmo assim, esta operação revela a confiança que os investidores têm e o facto de seria a empresa portuguesa detida por um português mais bem capitalizada no PSI, porque mesmo as grandes capitalizações, temos uma Galp que indiretamente é detida 14% por uma empresa, por uma portuguesa, porque o resto basicamente não temos ações portuguesas, e a Farfetch em Portugal era a maior das maiores empresas. Mas mesmo no início, portanto, porque a Farfetch não tem esta valorização, ou começou a ter depois de ter ido para Londres, o importante é perceber que mesmo uma empresa de
10 milhões, é extremamente importante ir para o mercado internacional, se não for logo para os Estados Unidos, que vá para Londres, porque é assim é que consegue depois crescer, porque senão não consegue crescer, ponto final parágrafo. Sim, Há de estar Portugal não sempre vai. arredada neste marasmo que é a Bolsa Portuguesa, que não interessa para ninguém, porque não tem liquidez, não tem interesse, e porque o próprio poder político não o cria, porque nós temos essa capacidade, nós poderíamos ser um hub muitíssimo importante de mercado de capitais, e não somos por vontade política, por eventualmente satisfazer o interesse do setor Marco, bancário quando em tens um si. político, ou quando tens políticos que dizem, falam em jogar na Bolsa, está tudo dito, não é? Não, não vale a Exatamente, pena, exatamente. porque a própria população depois acha que isto é um jogo, mas ninguém depois coloca em causa as raspadinhas. Mas o jogo é a Bolsa, não é o vício que é criado outro tipo de jogos em Portugal. A Bolsa é uma forma de investimento, seja para o particular, seja para os institucionais, seja para as próprias empresas, e devia ser fomentado. E como referes e bem, infelizmente, quem quer ter dimensão tem que procurar um mercado internacional, até porque há maior apetência, há sempre investidores que estão disponíveis a investir. No caso de Portugal, foi criada uma cultura de que isto era um jogo e estamos nisto. Claramente insuficiente para as ambições de muitos empresários e empresas do nosso país. Agora, Pedro, olhando aqui para o BCE e para os próximos passos, vamos ter uma nova reunião a 8 de setembro. O mercado está à espera que o BCE volte a subir novamente as taxas de juros, mas aqui na semana passada em Jackson Hole houve aqui várias declarações. O governador da Letónia defendeu uma subida de 50 a 75 pontos base, um valor já defendido por falcões do BCE, como o governador dos Países Baixos ou da Áustria. Por sua vez, o governador francês, já considerado aqui mais ao centro, defendeu que as taxas devem subir até 1,5%. Parece que existe aqui algumas declarações contraditórias no seio do BCE. O que é que podemos esperar aqui a 8 de setembro? Até podemos esperar é que há um consenso generalizado que as subidas já não são de 0,25, já serão pelo menos de 0,50 em setembro e muito provavelmente será 0,75 e irão acompanhar a Reserva Federal. Isto não podemos esquecer dos erros sucessivos que o Banco Central Europeu tem cometido. O ano passado não havia inflação, este ano é que há inflação depois da guerra, muito embora a inflação já vinha, e não nos podemos esquecer que, ao contrário do que vem sendo dito, um aumento do balanço em 4 trilhões de euros tinha que ter um impacto substancial na economia e na inflação. Ele agora foi libertado por toda a economia de uma vez só, tendo em conta também estes constrangimentos e as restrições aos abastecimentos e o conflito na Europa, mas a inflação já estava aí. E o BCE agora vai atrás e vai ter que acelerar o passo para, se não quiser que o euro desvalorize mais, se não quiser criar uma crise. Agora, há aqui outro problema, é que uma subida expressiva das taxas de juros superiores a 2%, eu acho que vai criar um sério problema na zona euro, isto em 2023, tendo em conta que a Itália já está outra vez aproximada dos 4%, tendo em conta que temos uma Grécia que deixou de ser acompanhada pela União Europeia e deixou de ser acompanhada quando tem um rácio de dívida sobre PIB de 200% e após 350 mil milhões de euros que foram torrados em reestruturação de dívida, ou seja, quando a Grécia entrou para lá, quando teve que ser intervencionada, tinha a volta de 130% a 140% de dívida, saiu e está com 200%, ou seja, há aqui graves problemas na zona euro que continuam e eles provavelmente a partir do segundo semestre do próximo ano vão se tornar mais visíveis. Agora, para a próxima reunião, acho que as famílias têm que se preparar já, porque acho que vai ser um choque, que é quando as pessoas perceberem que as taxas vão mesmo subir 0,75, e eu aqui queria dar dois dados. A Euribor para dezembro de 2023 está neste momento a 2,4%, ou seja, para quem ainda tem créditos que a taxa ainda está negativa e vai ser revista durante os próximos meses, é de esperar que as taxas subam pelo menos 2% e os créditos à habitação e todos os custos subam pelo menos 2%. E as famílias deviam começar já, e os políticos deviam estar a alertar as pessoas para que vejam no seu orçamento familiar qual é o impacto para 2023 e se calhar já a partir dos próximos meses
quanto é que vai ser retirado do orçamento disponível, porque eu acho que as pessoas ainda está tudo muito aliado da realidade e vamos ter custos com o empréstimo à habitação e outros, e quem tem dívidas, que vão simplesmente disparar, porque de menos de negativo 0,5%, e o que o Banco Central Europeu nos veio habituar, que era as taxas vão subir em 2026, neste momento terem 23%, 2%, isto é um choque face às expectativas que foram criadas. Pedro, deixa-me pegar diretamente aí, porque eu continuo a ver diversos mercados, nomeadamente o mercado imobiliário, completamente desfasado daquilo que a lógica e o bom senso ditaria. Porque, aliás, aquilo que estamos a ver nos Estados Unidos, que foram uns meses depois da Fed começar a subir as taxas agressivamente, isso terá que obrigatoriamente acontecer na zona euro e em Portugal. Portanto, e as pessoas têm que se preparar que isto vai ser um choque, como tu dizes muito bem. Isto não vai ser uma subidinha de 10, 20 euros. Isto vai ser subidas grandes, até porque os valores do imobiliário têm sido muito expressivos. Em 200, 300 mil euros de crédito, que não é assim nada de extraordinário para algumas casas em Lisboa, o aumento vai ser brutal. E estás a ver que isso, sim, poderá ser aquele choque que depois levará à inflação, as pessoas a retraírem-se de uma forma bastante mais agressiva e uma recessão a sair daí e a inflação então regredir? Sem dúvida. Há uma geração que não sabe o que é o juro. O senhor Draghi, há 10 anos, ou há 2014, pôs as taxas negativas. E isso sempre foi uma aberração completa, porque a taxa de juro devia ser uma medida de risco e devia proporcionar às pessoas perceber, olha, eu se investir neste negócio vou ter um risco de X ou de Y, e isso era medido pela taxa de juros. O BCE, ao colocar as taxas de juros negativas, andou a fomentar durante 8 ou 10 anos uma política de endividamento e de consumo presente em detrimento do consumo futuro. Ou seja, toda a gente andou a antecipar o consumo. Isso é muito bom para sustentar o crescimento no curto prazo, mas a longo prazo isto é péssimo e a fatura acaba por chegar. E como há uma geração que não sabe o que é juro, agora vamos ter o choque com a realidade, que é de juro zero passar, por exemplo, a 2%, ou nem que seja Euribor, 1,5%, mais um spread de 1%, estamos a falar de 2,5%, quando as taxas médias do crédito à habitação provavelmente estariam em 0,8, 0,9. Ou seja, há aqui um choque brutal que vai existir, e isso vai se refletir no rendimento disponível, porque se a minha prestação for 200 euros, passar para 400, principalmente os empréstimos mais recentes que pagam mais juros do que capital, esses vão ser ainda mais impactados. Os empréstimos dos últimos 5 anos vão sofrer ainda mais esse aumento. Ora, ao fim do mês, se eu ganho os mesmos 1.000 euros, por exemplo, e se em vez de 200 pago 400 de empréstimo, o dinheiro vai ter que sair de algum lado, e vai sair muito simples, vai ser dos jantares, dos cinemas, das saídas, porque, ou então vão aumentar os incumprimentos, que isso também é possível, mais para, eu diria, para o segundo semestre de 2023. Porque há uma realidade, é que as empresas não vão conseguir aumentar os salários dos seus colaboradores em 10% ao nível da inflação, porque a maior parte das empresas, pelo menos as que eu tomo contacto, não estão a ter esse aumento de proveitos. Por isso, há aqui, e muitas já estão até a comprimir as margens, por isso há aqui um problema, que é o rendimento disponível das famílias efetivamente vai diminuir substancialmente à medida que este efeito dos juros se materializa na economia, e isso vai ter um impacto ainda maior na economia da zona euro do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os salários ainda sobem, e sobem o ritmo até, salvo o último dados, era quase 8% ao ano. Na Europa não. Por isso é que há esta divergência entre Estados Unidos e Europa, e aqui, infelizmente, eu acho que os políticos, em vez de deviam estar a alertar as pessoas, e alertar não é na forma negativa, é porque às vezes o alerta, criar pânico. Não, não é criar pânico, as pessoas deviam estar a reformular os seus orçamentos e perceber se têm capacidade financeira ou não para os próximos anos, tendo em conta uma nova realidade. A nova realidade é juros mais altos, custos de energia mais altos. Alguém dizia, algum político dizia que isto é o preço para defender a liberdade. Está bem, mas as pessoas não sabem o que é isso. Isto, para defender a liberdade, é muito bonito. Mas depois, em termos de dinheiro, quanto é que isso nos custa? E a maior parte das pessoas não faz essas contas. Por exemplo, eu acho impressionante a OPEP ainda existir como organização, porque, na realidade, é um cartel. E se os Agora cartéis, ainda pior.
Não, isso são proibidos. Agora ainda pior porque é a Rússia. Pronto, ainda pior, exatamente. Quer dizer, existem sanções por todo lado para a Rússia, mas depois a OPEP, que é um cartel que existe há dezenas de anos, não se consegue retirar. Aliás, nós vemos muitas vezes multas ao setor da distribuição, da energia, porque estão em conluio. Então estes tipos não estão em conluio. Quer dizer, e nós temos preços mais altos no mercado da energia. Depois temos no gás, que depois reflete no preço da eletricidade, e eu muito sinceramente, eu quanto mais leio, mais acho que este mercado de energia é uma manipulação generalizada, onde os políticos não têm poder para devolver às pessoas o verdadeiro custo da energia e baixar o custo, porque aqui não é subir os salários para se poder comprar energia mais cara, não, é reduzir o preço dos produtos para que o salário consiga comprar mais. E eu acho que nós estamos a ser governados por políticos que acham que é subir salários. Não, o que interessa é aumentar o poder de compra. Eu se só ganhasse 500 euros, eu estaria muito bem se o preço da eletricidade fosse 1 euro. Agora, existe aqui uma mecânica que vai ter que ser alterada porque a realidade também vai se impor. Outra questão que vai influenciar e que acaba por influenciar esta subida dos juros e a subida da inflação foi a cegueira pela implementação do ESG. Eu sou a favor do mundo mais verde em termos de racionamento, em termos de reciclagem, em termos de aproveitarmos melhor a energia e procurarmos alternativas ao petróleo, ao gás, etc. Mas só que isto, os políticos acho que pensam, e os ambientalistas pensam que isto é assim, é só estalar o dedo e não há consequências. Ora, estamos a ver neste momento, a consequência são pessoas que estão há dias e dias a criar filas na Polónia para se abastecerem de carvão para o inverno, quando supostamente íamos ter uma sociedade mais verde. Carvão, são filas e dias e pessoas que estão nos carros para se abastecerem por causa deste receio. E eu acho que é isto na Europa que vai ter que ser mudado, porque a realidade vai se impor, que é o facto, tem que haver uma transição energética, tem. Agora, o facto de se ter, nos últimos 5 anos, impedido as empresas de financiar, ou alguns fundos de investimento, ou até os investidores, de financiarem empresas para continuar a prospeccionar petróleo, isto agora tem as suas consequências. Tem que haver uma transição? Tem. Agora, não é retirar sem termos uma alternativa. E a alternativa, seja no nuclear, seja no gás, que eram energias sujas, agora também já são limpas, que esta que é a realidade do ESG, é o que interessa aos políticos, depois acaba por ser limpo. E por isso, a gestão disto tudo, seja em termos políticos, em termos energéticos e agora em termos de taxas de juros, isto vai ser um equilíbrio muito difícil de manter, pelo menos na zona euro. E esta solidariedade, como disse há pouco, isto vai ser menos testado ao limite, e eu tenho mesmo receio que a zona euro dentro de 5 anos não seja isto, seja outra coisa qualquer. Mas o próximo ano... Aliás, esta era uma das cartas do Sr. Putin e vamos ver, infelizmente, se o senhor não vai ter razão dentro de 5 anos. Oxalá não. Uma tempestade perfeita que se avizinha para a Europa, principalmente nos próximos tempos, Portugal incluído, obviamente. Pedro, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Marco, obrigado e até para a semana. Obrigado. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.